sejam bem-vindos ao Vozes do Registro Civil, o podcast oficial da Arpen. Hoje nós estamos na nossa segunda edição e você já pode ver, estamos muito bem acompanhados aqui, né, meu presidente? Nessa segunda edição, meu presidente, Dr. Thiago Gama, registrador civil ali da cidade de São Luís de Montes, registrador de imóveis também. Meu colega aqui, Dr. Milton, registrador civil e tabelião de notas ali da cidade de Mineiros. E o nosso convidado aqui, muito especial, desembargador Marcos, ele que de antemão aceitou o nosso convite, né? Muito especial, desembargador. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no Vozes do Registro Civil, esse podcast da Arpen, que nasceu com o propósito de compartilhar as histórias, as experiências das pessoas que fazem um registro civil melhor. E eu tenho certeza que o senhor tem muita experiência, uma vasta experiência aí para trazer para a gente do registro civil. Meu presidente, então faz a primeira pergunta aí para o nosso convidado especial. Desembargador Marcos, primeiramente quero agradecer ao senhor pela disponibilidade. Nós sabemos que na posição que o senhor está como gestor, tem uma agenda muito cheia de compromissos, né? Muitas coisas para desenvolver. E quero, então, primeiramente, agradecer por ter aberto essa oportunidade de estar aqui conosco. Para a gente dar início a esse podcast, eu queria que o senhor pudesse, no primeiro momento, contar a história da vida do senhor, onde o senhor nasceu, qual foi a inspiração do senhor para fazer o curso de Direito, o que levou o senhor a imaginar, a sonhar, ingressar na magistratura, em fazer o concurso para juiz de direito, quais foram as suas principais inspirações de vida para ingressar realmente na carreira como juiz de direito. Perfeito. Bom, primeiro, é um prazer para mim muito grande poder estar aqui. De fato, o Thiago falou a coisa certa, a agenda da gente é extremamente apertada na corregedoria, mas eu não poderia jamais deixar de atender esse convite. Primeiro, pelo ótimo relacionamento que nós temos com a Arpen, com os registradores, com os notários do Estado de Goiás, que têm prestado um relevante serviço para a comunidade, não só para o Poder Judiciário, e depois pelo próprio Thiago, que é um amigo aí, que posso dizer, de muitos anos. Não vou dizer nem quantos anos são, porque vai parecer que nós estamos velhos. Mas o pai do Thiago, Rui, foi meu colega de cartório em Anápolis. Depois nós fizemos concurso para a magistratura juntos. Conheci o Thiago ainda uma criancinha mesmo. Depois eu tive o prazer de ser professor dele, tive o prazer de tê-lo como meu auxiliar na terceira vara civil de Anápolis e fico muito feliz com o progresso que ele teve, de ser hoje um dos registradores de destaque do nosso estado, do nosso país, inclusive sendo presidente da Arpen. Eu jamais poderia deixar de atender esse convite, que não é um convite, né? Na verdade é uma intimação que eu sou obrigado a atender de qualquer forma. E dizer que é um prazer, porque toda vez que a gente tem a oportunidade de contar um pouco da história e tem a esperança de poder acabar incentivando também outras pessoas para galgarem o caminho que deve ser nas suas vidas, eu sou uma pessoa de muita fé e eu acredito muito em Deus, creio que Deus sempre coloca a gente no lugar certo, na hora certa, e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade no cartório de família e sucessões da de Anápolis. Na época era cartório de uma escrivania, cuja titular era uma tia e o suboficial era um primo, Leandro, era Maria Nazaré e Leandro. E o Leandro, que era um primo mais velho que eu tinha, me chamou para trabalhar lá com 12 anos de idade. Comecei lá como menino de recado, né? Que levava papel para um lado, levava para o outro, levava processo na coletoria para verificar o valor dos impostos. Depois eu passei lá mesmo para um curso de digitação, virei um escrevente, na época juramentado, né? Você fazia lá seus formais de partilha, digitava na velocidade danada, porque era aquilo que eu fazia o dia inteiro. E depois passei a ser escrevente, oficializado de lá também, e nunca saí. Né? Só saí quando fiz o concurso para a magistratura. Quer dizer, esse ano de 2027 eu vou completar 50 anos no Poder Judiciário, desde a data que eu comecei lá em 77, passando por todas essas fases e chegando à magistratura. Na verdade, o curso de Direito foi quase que uma vertente natural, né? Eu trabalhava naquele meio já desde criança, tinha muitos parentes que eram bacharéis de Direito, não quase nenhum deles advogados praticamente, mas todos envolvidos no judiciário, e foi natural entrar no curso de Direito. E depois, com o tempo, eu, quando jovem, pensava em ser agrônomo, não tem absolutamente nada a ver, minha família nunca teve nada com agro,
e sempre teve ali. Meu pai era comerciário, trabalhava numa loja em Anápolis, minha mãe era enfermeira, minha mãe vive até hoje, com 95 anos de idade, um exemplo para todos nós. E ali naquele meio apareceu lá um concurso para magistratura, eu falei, vou arriscar fazer isso aqui. E aí parece que era hora, a gente começa a estudar demais, eu fui reprovado num concurso para o Ministério Público, por isso que eu digo que Deus te coloca onde Ele acha que você deve estar. Eu penso que estava muito mais preparado nesse concurso do Ministério Público, que eu fui reprovado, do que nesse da magistratura que eu fui aprovado. Estava passando também, juntamente com o pai do Tiago, com o Rui lá em Tocantins. Saindo do resultado daqui, eu abandonei em Tocantins e ficamos por aqui. Isso já se vão 37 anos de magistratura. Eu comecei na comarca de São Domingos. Na época não tinha energia elétrica, eu fui acompanhado pela esposa e pelos filhos assim mesmo. Meu menino mais velho foi alfabetizado lá, o Marcos Júnior, e o mais novo dos homens, que é o Hugo, aprendeu a andar em São Domingos. Não tinha energia elétrica, não tinha nada, era uma vida muito sofrida. De lá eu fui para Piranhas, que é exatamente o oposto do estado, deu 1.000 quilômetros de distância da nossa mudança. De Piranhas eu fui para Padre Bernardo, de Padre Bernardo para Formosa, que eu fiquei mais tempo, fiquei uns 8 ou 9 anos em Formosa. De lá para Anápolis, que é a nossa terra natal, e de Anápolis eu já vim direto aqui para o tribunal como juiz substituto de segundo grau, em 2012, se não me engano. E aí logo fui promovido a desembargador, e hoje estou aqui exercendo a Corregedoria Geral de Justiça, ombreando aí a Corregedoria do Foro Extrajudicial com o desembargador Anderson. É a primeira vez que nós temos essa experiência em Goiás, nós tínhamos uma única Corregedoria. Foi uma experiência muito bem sucedida, que foi um pouco traumática no começo, porque nós não sabíamos muito bem como a coisa deveria funcionar, mas o desembargador Anderson foi realmente um achado para essa função, uma pessoa muito dedicada, acostumada com o serviço público, acostumada com a coisa pública, e nós temos tido ganhos extraordinários, Tanto que a Corregedoria do Extra de Goiás foi premiada recentemente pelo CNJ com um prêmio de honra, como assim, não há um outro igual com o que tem acontecido aqui, com as medidas que são tomadas, com as atitudes que são tomadas. E efetivamente isso também só é possível graças à parceria, à contribuição do Serviço Notarial Registral, de forma tal que hoje mesmo o desembargador está no Rio de Janeiro, em nome do CNJ, fazendo a correição do extrajudicial, a visita técnica do CNJ lá no estado do Rio de Janeiro, que é o último estado a passar por essa inspeção anual do CNJ. Então, o nosso caminho tem sido esse, e é um prazer muito grande poder estar aqui para nós trocarmos algumas ideias. Desembargador, o senhor contou a trajetória do senhor, disse que o senhor começou muito cedo, 12 anos de idade, e dali o senhor nunca saiu do Poder Judiciário, 50 anos de carreira, então eu tenho certeza que o senhor deve ter tido inúmeras experiências. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, o senhor imaginava ali, no decorrer da sua carreira, quando o senhor entrou ali, o senhor imaginava que o senhor galgaria uma posição tão importante no Poder Judiciário? Não imaginava de jeito nenhum. Aliás, até hoje não imagino. Na verdade, eu sempre me considerei alguém de improvável. Sabe? Eu nunca fui uma pessoa prodígia, eu nunca fui um gênio, nada. Eu fiz um curso de Direito mal feito, sabe? Na época eu era casado já, e tinha 3 filhos, e era complicado demais. Além de trabalhar no cartório, teve uma época que eu montei uma lanchonete, e tinha que cuidar desses filhos também. A vida era muito corrida, muito maluca. E eu não imaginava jamais, nem mesmo passar nesse concurso, eu acreditava que eu não seria capaz. E depois as coisas vão acontecendo muitas vezes sem que a gente queira. Então, e sem que você perceba. Eu tenho para mim que tudo aquilo de positivo que acontece na minha vida não é mérito meu. Sabe? Eu penso sempre que se assim está acontecendo coisas boas, eu faço tudo para tentar honrar Deus que me faz tão feliz, me coloca nos lugares que Ele acha que eu devo estar, e eu só tento fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que esse meu melhor, muitas vezes, não é o melhor, mas que tem funcionado. Então, se meus colegas também aqui do tribunal entenderam por bem e me eleger para essa função, eu tenho que tentar exercê-la da melhor maneira possível. E graças a Deus está tudo funcionando bem, a gente
Eu sempre acredito também que as pessoas, quando agem de boa fé e de boa vontade, o universo todo ampara as suas pretensões, né? Se você não for soberbo, se você não for exagerado nas suas posições, se você souber lidar com as pessoas, tiver um pouco de humildade para entender que você não é o centro do universo, você agindo bem, as coisas sempre darão certo. E penso que é isso que tem acontecido na minha vida, que nunca imaginei, sinceramente, nunca imaginei chegar ao tribunal, muito menos ser o corregedor geral de justiça. E isso falou um negócio que é muito interessante, porque a própria Bíblia diz, né, que Deus ele escolhe pessoas improváveis, né? E todas as posições de autoridade, como a que o senhor está, são pessoas escolhidas por Deus. E a segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é se no decorrer dessa trajetória, da caminhada do senhor, teve algo que te marcou, ou de fracasso, ou de algo ou de sucesso, ou que algo que o senhor considera assim, não, isso aqui me marcou profundamente na minha carreira, que o senhor lembra até hoje. Eu vou te falar uma coisa, a gente enquanto julgador, enquanto juiz, a gente enfrenta desafios todos os dias. Todo dia é uma experiência nova. Tem experiências engraçadas, tem experiências tristes, tem experiências muito felizes, né? O primeiro júri que eu fiz, por exemplo, foi lá em São Domingos, que o filho matou o pai estava com um prato assim na mão comendo, o filho veio com um facão, quase decapitou o pai. E o júri absolveu. E aquilo para mim assim foi um choque terrível, né? Eu devia ter 24 anos de idade, me assustou profundamente e me marcou muito. Como eu tive outras experiências também na área criminal que foram positivas, que foram produtivas. Na época que eu estava lá em Formosa, eu era juiz de uma vara criminal e fui ameaçado, tive que andar escoltado, mas isso era normal. Mas os verdadeiros acontecimentos da magistratura que marcam o juiz são aqueles que a gente chama de vitórias sem troféus. São aquelas possibilidades que você tem de chegar em casa e falar: hoje eu fiz justiça. Hoje eu tenho a consciência leve e tranquila, porque eu fiz justiça. E aí a gente deita e dorme com a paz extraordinária. Sabe, às vezes é uma decisão que parece simplória, de você definir uma guarda para o pai ou para a mãe, de você fixar o valor dos alimentos um pouco mais baixo, ou dar um ajuste ali para que seja possível pagar. Sabe, nas coisas mais simples, talvez, estejam aqueles acontecimentos que marquem a vida da gente, porque quando você consegue sentir que fez justiça, né? E quem está nessa carreira não pensa em outra coisa, não quer errar. Logicamente que a gente erra, nós somos seres humanos e erramos muito, né? Mas o nosso maior galardão mesmo é esse, de conseguir chegar em casa e falar: hoje eu fiz justiça, eu posso dormir em paz, eu posso olhar nos olhos dos meus filhos e dizer: olha, eu estou sustentando você exclusivamente com o fruto do meu trabalho, que esse seja o exemplo, que essa seja a herança que eu deixo para você, que você consiga ter esse prazer de saber que conseguiu ser justo, ao menos na maior parte da sua vida. É isso aí. E o senhor tem alguns trabalhos relevantes aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né, Milton? São trabalhos que o senhor veio da carreira do judiciário, né? Do judicial, né? E depois o senhor fez uma transição para a carreira administrativa, para corregedor, e aí o senhor tem alguns programas aí interessantes e que tem a marca do senhor. E o Milton, ele... Doutor, desembargador, primeiramente queria agradecer a presença do senhor, como já falaram, agradecer por estar aqui com os meus colegas, o presidente Thiago, o Gabriel também, que é companheiro de luta aí do Registro Civil. E queria deixar que o senhor trouxesse uma mensagem para a gente. Nós sabemos que o extrajudicial ele é composto por várias atribuições, né? E muitas delas, a maioria, digamos assim, ela trata de patrimônio. Eu queria que o senhor trouxesse a visão que o senhor tem em relação ao registro civil de pessoas naturais. Perfeito. Bom, é muito importante a gente falar disso, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, em que a magistratura está sendo vítima de ataque de todos os lados, né? Criou-se uma crise para a magistratura de primeiro grau, que na verdade não existe. Existe crise sim no Poder Judiciário, mas nas instâncias mais elevadas,
que passa por um processo de degradação que não é responsabilidade dos juízes, dos promotores, dos registradores de primeiro grau que moram nas comarcas, que acordam cedo para resolver seus problemas, estão resolvendo os problemas, que estão registrando de graça crianças que não têm condição de pagar, que participam de mutirões, como nós tivemos aqui na semana passada, com o casamento de 106 casais LGBTQIA+, que são cidadãos como qualquer outro, que merecem o nosso respeito da mesma forma, e que o que eu percebo hoje é que nós estamos sentindo assim, um movimento social que é errado. Da mesma forma que enxergavam glamour na magistratura, os jovens queriam passar para um concurso para juiz, para ser um juiz, para ser alguém como um pavão, né, que pudesse se exibir, que tivesse carro oficial, nada disso não existe. Na verdade, é uma vida muito sofrida. E nós estamos vendo esse público migrar para os concursos de cartório. Porque as pessoas pensam, não, ali que eu vou ganhar dinheiro, ali que eu vou resolver. Mal tem ideia do que é ser um notário ou ser um registrador. Né? É muito simples a gente enxergar o glamour. Assim como dizia na roça, é fácil ver a pinga que eu bebo, mas não ver o tom que eu levo. Né? E é exatamente isso que acontece. Assim, e sem essa parceria dos notários e registradores com o Poder Judiciário, certamente nós teríamos muitos programas que são de cunho extremamente social que não funcionariam. Né? E não funcionariam de jeito nenhum. Imagina se, por exemplo, um programa Pai Presente, que é um dodói que nós temos aqui, que não tem nada que possa significar mais dignidade para o ser humano do que ele poder falar, olha, eu tenho o nome do meu pai e o nome da minha mãe no meu registro. Para quem não tem isso, sabe precisamente o que eu estou dizendo, porque é um sofrimento muito grande. Ele se sente discriminado, ele se sente como se fosse filho de ninguém, mesmo tendo normalmente a mãe que é brava, lutadora, que esteve ali ao lado dele, que criou dele, mas ele quer ter o nome do pai também. Né? E esse programa, ele aproxima o pai que tem condição de reconhecer voluntariamente, sem uma ação judicial, né? Até o tribunal consegue bancar aí esses exames de DNA, né, quando é o caso de ter alguma dúvida, e depois o registro é totalmente gratuito com a entrega da certidão para o cidadão. E ele se sai dali valorizado, ele sai dali cidadão, ele sai se sentindo gente completamente diferente de quando ele chegou. Né? E não só esse programa, mas diversos outros programas que sem a participação dos notários e registradores não funcionariam. Esse programa de doação de órgãos é fantástico, fantástico. Sabe, onde nós temos mais capilaridade, os cartórios estão lá, já estão prestando serviço. O cidadão chegar lá e registrar ali que ele é doador de órgãos, quantas vidas nós podemos salvar no nosso país? O nosso país não tem a tradição de doar órgãos e deveria ter, porque de fato é um gesto de amor que qualquer um comete para com todos os seus semelhantes. Que, inclusive, pode ser que amanhã um de nós esteja precisando de um órgão também. Né? Se nós não tivermos a difusão dessa cultura, nós não vamos chegar nisso. Agora, o programa que o CNJ vai adotar, inclusive nacionalmente, né? Que é contra a violência financeira, a violência imobiliária contra as mulheres, a violência em geral contra as mulheres, que é feito de forma calada, sem que se dê um tapa, sem que fique uma marca, mas que pode destruir a vida de muitas mulheres. E que tem a participação efetiva e necessária dos notários e registradores. E não só esses, mas diversos e diversos outros programas, diversos e diversos outros projetos, que as pessoas têm que compreender. Não é glamour, não é glamour. É serviço público, serviço público pesado, que sem o qual muitas pessoas que precisam efetivamente, que não têm condição de arcar com os custos de nada, que dependem do Estado para tudo, não conseguiriam um mínimo de cidadania e de dignidade. Com certeza, doutor. Doutor, o senhor estava falando aí do programa do Pai Presente, né, desembargador? E nós tivemos uma reunião, acho que uns 10 dias atrás, justamente com um projeto que a ARPEN está desenvolvendo em parceria com o Tribunal de Justiça, que é o seguinte: nós já fazemos diariamente aquela averiguação oficiosa de paternidade, né? A gente indica. Só que, muitas vezes, naquele momento, aquela mãe optou por alguma pressão, por alguma violência física ou psicológica, ou por imaturidade, que nós temos muitas mães novas que são, né, têm seus filhos
só com o nome da mãe. E a ARPEN, juntamente, até foi uma sugestão lá do nosso cartório lá, chegou da gente estarmos fazendo mutirões junto com a Secretaria de Educação dos municípios para estar fazendo esse levantamento nas escolas de todas as crianças que não têm o nome do pai. E fomos muito bem recebidos aqui pelo Tribunal de Justiça, pela Corregedoria, e falar que acho que a questão do registro civil envolve muito cidadania. É a porta de entrada, né, da cidadania, e nós queremos reforçar e agradecer e passar novamente, acho que a bola para o... Deixa eu Pode falar, só falar a respeito aqui dessa iniciativa, que ela é fantástica, muito importante. Nós tivemos, assim, no começo da nossa gestão aqui na Corregedoria, nós tínhamos aqui uma atuação mais forte do Pai Presente aqui em Goiânia. Sim. Um problema sério, assim, nós não tínhamos acesso à quantidade de crianças que eram registradas sem o nome dos pais. Houve um contato com os notários e registradores para que nós tivéssemos esse acesso, mas mesmo assim, acontece exatamente aí que foi colocado. Às vezes a pessoa na hora não quer, não pensa naquilo. Gente, quantas vezes a experiência mostra pra gente? A mulher está separando e na hora fica uma valentia. Senão não quero nada dele, não quero nada. E abre mão de tudo. Sim. Passa 3 meses, a hora que as despesas começam a aumentar. Que a despesa da casa continua, mas a renda dividiu pela metade. Os filhos continuam com o mesmo problema, vai tentar voltar atrás, não dá tempo mais. A outra mãe também que brigou com o pretenso pai, falou, não quer saber dele para nada. Vai cuidar do filho sozinho, na dificuldade que nós temos hoje para cuidar da criança, e vai sentir que é isso. Então aqui nós fizemos esse convênio com a prefeitura, nos estreitamos com a prefeitura. A prefeitura agora, todo ano, ao fazer a matrícula das crianças na rede básica, já nos informa quem são as crianças que estão registradas e matriculadas só com o nome da mãe, sem o nome do pai. E aí então nós vamos partir para esses mutirões. E essa iniciativa da ARPEN é fantástica, porque vocês têm a capilaridade de estar em todos os municípios, como nós não temos essa condição. E aí, de todo coração, nós vamos participar desses mutirões e vamos conseguir com que todas as pessoas do nosso país possam ter o seu registro civil, nome de pai e nome de mãe, para ter essa dignidade, né? Como depois vem as questões das regularizações fundiárias também, para que todo aquele que tenha lá uma posse, que tenha recebido um imóvel qualquer, possa ter o registro daquele imóvel para se sentir valorizado, se sentir um ser humano, aquilo é meu, aquilo é meu. E nós aqui ocidentais damos valor demais para isso, né? Nós queremos ter o ter e não tanto o ser. Mas esse ter é muito importante para que a pessoa se sinta cidadão, se sinta digno. E isso passa forçosamente pela atividade notarial registral, não tem dúvida nenhuma. E quero agradecer por essa parceria e sempre disponibilizar aqui para que nós continuemos juntos. Desembargador, e algo muito interessante também que vem um projeto também do tribunal, não apenas quanto à violência patrimonial contra a mulher, mas algo também que eu, analisando isso, eu tenho trabalhado bastante, tenho levantado essa bandeira, tanto agora dentro do Poder Judiciário e agora indo para o Extrajudicial, até o desembargador antes, a gente teve aqui no primeiro episódio conversando com ele sobre esse tema, é sobre o assédio moral, né, que isso às vezes ficava silencioso, a mulher não estava em um ambiente seguro para falar ou para se expressar, a importância, como sobre esse projeto e assim, a importância da gente proporcionar não só no judicial, mas também no extrajudicial, lógico que em todos os lugares da sociedade, mas nós estamos falando daquilo que a gente pode alcançar, essa importância de garantir um ambiente seguro de trabalho para a mulher que vai sair da sua casa e trabalhar e estar em um ambiente tranquilo e seguro. Perfeito. Olha, infelizmente nós vivemos no Brasil algumas realidades que são estruturais. Nós vivemos um machismo estrutural fantástico. Vivemos um preconceito racial, um racismo estrutural também. E todas essas frentes têm que ser combatidas por nós. Tem que ser combatidas por nós. Nós não podemos admitir de qualquer forma que numa sociedade plural como a do Brasil, uma sociedade que todos nós temos sangue de negro, temos sangue de árabe, temos sangue de europeu, temos sangue de índio. Nós somos a miscelânea pura das raças que existem na Terra, né? Como que nós podemos ter preconceito com um irmão nosso? É uma coisa absurda. Mas é um absurdo que passou a ser socialmente tolerável, né?
Uma brincadeira, uma piadinha, sempre se faz uma piadinha com o negro, né? Sempre faz-se uma brincadeira com alguém que tem algum defeito físico, alguém que é vítima de bullying nas escolas, porque muitas vezes por uma condição que ele não tem a mínima possibilidade de se defender daquilo, né? E por outro lado, a questão de assédio moral e de assédio sexual no ambiente de trabalho. Ora, veja só como uma mulher sai sacrificada nessa situação. Eu brinco sempre que eu não queria ser mulher meia hora da minha vida, que a vida da mulher é extremamente complicada. Tudo na vida da mulher é mais difícil. Quer dizer, o filho ela tem que carregar no ventre, ela tem que sofrer a dor do parto, depois quando nasce é ela que tem que cuidar, e se ela não der a amamentação a criança morre. E muitas vezes o pai, o bacana, o bonito, não quer nem saber e a mãe fica com a responsabilidade toda para ela. Então nós chegamos num ponto da nossa sociedade que a mulher tem que trabalhar fora. Porque ela não é mais a rainha do lar, não tem como, não é possível mais bancar as despesas de uma casa sem que a mulher trabalhe. E ela vai para o trabalho e ali ela acaba sofrendo um assédio moral e um assédio sexual, principalmente. Essa que é a maior vergonha. E a gente sabe que as pessoas que hoje estão num nível de consciência um pouco mais baixo, dizem o seguinte: acabou, não pode mais ter namoro. O homem não pode mais lançar um gracejo para a mulher, não pode mais ter uma cantada para começar um namoro. E não é exatamente isso que a gente combate. Logicamente, às vezes, o relacionamento entre pessoas, seja do mesmo sexo, seja de outro sexo, vão existir e tem que existir. As pessoas se amam e têm que se relacionar. Agora, o que nós temos que ter é respeito. Nós não podemos aproveitar uma situação de superioridade de trabalho, de superioridade hierárquica, de superioridade financeira, para permitir que aquele que se sente mais poderoso espizinhe o que se sente mais fraco. Então essa é uma bandeira que nós temos aqui, e aí não só na Corregedoria, mas também na presidência do tribunal, nessa gestão do tribunal, é de combate firme, direto, constante, sem trégua ao assédio em qualquer das suas espécies, à discriminação em qualquer das suas espécies também, ao preconceito em qualquer das suas espécies e modalidades. E nós temos levado isso muito a sério. Nós temos levado muito a sério. Hoje nós temos aqui um registro de uma diretora do tribunal que está suspensa como uma punição por assédio moral. Nós temos hoje 2 magistrados processados com PAD aberto, em andamento, sigiloso, mas PAD aberto, por isso não vou citar nomes, por assédio moral e assédio sexual. E temos uma juíza que está afastada das suas funções, respondendo também por um assédio moral de grave escala, assim, causando problemas psicológicos nos servidores, inclusive com risco de suicídio, né? E nós temos tentado, de todas as formas, levar às pessoas, aos nossos servidores e aos cidadãos em geral, a informação de como fazer para buscar. Hoje nós tínhamos, a princípio, uma urnazinha que a gente levava e deixava nas comarcas. Então a pessoa vinha, colocava lá sua denúncia anônima para não aparecer, ótimo. Só que aí começaram a vigiar as urnas. Então sabia quem exatamente que tinha colocado a mensagem ali, né? Nos nossos encontros regionais, que a Corregedoria promove nas 3 regiões do estado, nós desenvolvemos agora um sistema que é uma urna virtual. Está lá com o QR Code, você acessa o QR Code, e com esse QR Code você faz sua denúncia eletronicamente, sem que ninguém saiba quem foi que fez, né? Obviamente que as denúncias não podem ser absolutamente anônimas, nós temos que saber de onde que veio, mas essa pessoa é acolhida, há uma comissão de assédio no 2º grau e no 1º grau, essa pessoa é acolhida e se ela pretender levar aquilo adiante, ela recebe todo o suporte. Inclusive nós temos contato direto com os sindicatos dos oficiais de justiça, dos servidores também, para que eles apoiem aquele seu associado e que daí para frente a coisa funciona numa velocidade normal e há um processo com a garantia da amplitude de defesa, mas que pode levar, inclusive, à exoneração do servidor ou até à aposentadoria compulsória do magistrado, caso ele não respeite as regras mínimas de convivência que nós exigimos. Poder judiciário não é lugar para isso. Poder judiciário é lugar de igualdade, é lugar de fraternidade, de justiça, e não para que alguém pise no outro, abuse sexualmente do outro, ou de uma forma ou de outra menospreze alguém por sua condição física ou pela cor de sua pele. E lugar de exemplo, né, doutor? Porque Sim. A sociedade em si olha para o magistrado, para o juiz, como um espelho, né? Como um local de exemplo. Meu presidente, quero fazer uma pergunta para o doutor, porque a gente teve o 2º concurso, eu tenho certeza
que o senhor tem diversas experiências com concurso de cartório como presidente. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor a respeito do segundo concurso. E assim, nós tivemos aqui, teve um dia que teve eu, não sei se o senhor vai lembrar de mim, eu estive aqui no gabinete do senhor, mas a Suzana, Sim. a Thalita Delfim, a Thalita Amorim, Sim. e o senhor nos recebeu muito bem, né, na condição de presidente da banca do concurso. E eu tenho certeza que o senhor recebeu diversos candidatos muito bem, igual o senhor nos recebeu, com aquela forma calorosa sempre que o senhor recebia, né? Era uma das primeiras, na verdade foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma audiência com o desembargador. E eu falei para ele, doutor, eu tô aqui, mas chega suando, né? Eu vim da cidade muito simples, minha cidade chama Ivolândia, tem 3 mil habitantes, então eu vim de uma cidade simples, de uma família muito simples, não tinha essas experiências. Foi minha primeira experiência ali de falar com o desembargador, foi com o senhor ali naquele dia. E o senhor nos conduziu naquela reunião com muita tranquilidade, com um clima de muita paz. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor. Obrigado. E dizer que, assim como eu tenho certeza que diversos colegas desse segundo concurso orou e apresentou o nome do senhor a Deus diversas vezes, porque é o que a gente pode fazer, né? Para Deus dar sabedoria e direção num certame tão complexo como esse e tão delicado como foi esse segundo certame. O senhor pode falar para nós a experiência de ser presidente numa comissão de concurso, cara? Devo dizer que essa prece, essa oração é o maior presente que alguém pode dar para alguém. A energia positiva que você transmite para alguém com uma prece é um poder que a gente não conhece direito, mas que ele existe e é muito forte. Mas aquela época foi uma coincidência terrível, porque eu presidia a banca do concurso para o cartório e inclusive na presidência da banca do concurso para a magistratura também. E foi uma época bem conturbada, né? Nós separamos lá do gabinete, a Ana Paula, a Thalita ficavam por conta de responder as reclamações. Foram 220 processos no total que nós respondemos. 220 é alguma coisa. Inclusive, assim, PCA no CNJ, mandado de segurança toda hora. Agora teve uma ação popular. A ação popular aí foi demais. E é o concurso mais complicado e mais demorado, porque são pressões de todos os lados. Nós temos uma pressão do CNJ extraordinária sobre nós, que acha que nós não queremos concluir o concurso para favorecer aqueles que são interinos que estão respondendo. Há uma pressão dos próprios interinos que estão respondendo para que não ande mesmo o concurso. E há uma pressão dos próprios candidatos que estão loucos para que aquilo acabe logo. Né? E o que eu fiz sempre questão, e atendi a todos, atendi o CNJ, atendi os interinos, atendi os candidatos, e mostrando a posição do tribunal. Tudo aquilo que eu disse para vocês é a coisa mais sincera, é o que tem que acontecer. A posição do tribunal é o seguinte, ele está louco para acabar com esse concurso logo, quanto antes. Porque a hora que nós acabarmos, que foram providos esses, já vão ter outros vagos, nós temos que abrir o outro, e é isso que nós queremos, certo? O interino vai existir, porque não tem como nós provermos todos. São hoje mais de 500 serventias, né? E essa mais de 500 unidades. Saiu na remoção e tem que colocar o interino. Tem que colocar outro, e outros que aposentam, e outros que vagam, que vão para outros estados, não tem como, não tem possibilidade de estar 100% completa. Para ter uma ideia, de juiz aqui, hoje nós temos mais de 130 vagas de juiz, não conseguimos completar. O último concurso passar 44, né? Nós esperávamos passar mais de 100, não passaram. Quer dizer, já está outro concurso aberto e assim nós vamos. E também com os cartórios. Mas é uma experiência gratificante, porque você aprende a lidar com todas essas situações. Mas é muito complicado. E nós demos um azar também no concurso de vocês, que foi a empresa que foi contratada para fazer, que infelizmente fez com que atrasasse muito o concurso. Ela não agiu como nós temos dado sorte com o de magistratura. Da magistratura, o que eu presidi, nós conseguimos fazer no prazo recorde de 15 meses, entre a abertura das inscrições e o resultado final em 15 meses. Esse de cartórios, acho que foi mais de 3 anos. Né? Eu acho que em 2021 nós assumimos 2024. Foram 3 anos. E assim, e a gente tentando esforçar de todos os meios para acabar rápido. Mas é isso, assim, é uma contingência de coisas. Eu acredito, para fazer um concurso desse rápido, vão ser 2 anos, 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, para ser em prazo recorde. Né? E mesmo assim,
se não tiver um mínimo deslize, porque se tiver, vai aparecer um candidato para conseguir se escolher. Né? E tem algumas pessoas assim que eu não entendo. Se a pessoa não está indo bem, ela quer que não aconteça mais o concurso, ela quer que não venha o ingresso. Né? Se eu não entro, não entra ninguém, me parece que é uma coisa dessa. E há sempre um humor de desconfiança para cima do judiciário, está querendo favorecer tal pessoa, aí o CNJ fala, não, vocês não estão querendo acabar o concurso para favorecer os interinos, os interinos falam, não, vocês estão andando depressa demais só para tirar a gente. Então é uma situação bem complicada, mas graças a Deus nós conseguimos chegar a termo, já estamos em vias de ter mais um, vai ter mais um, e depois desse um vai ter outro, é essa atividade. São situações que a gente tem que passar na vida e se Deus colocou ali, aquilo que eu estou dizendo desde o começo, né? Você tem que tentar fazer da melhor maneira possível. Isso entraria de novo para ser um presidente de comissão? Olha, graças a Deus tem uma norma que diz que não pode ser. Graças a Deus. Esse risco eu acho que eu não corro mais não. Então, o primeiro foi o desembargador Amaral, que presidiu, né? E o segundo sobrou para mim. E esse terceiro agora eu não sei quem vai ser ainda. Vamos ver quem vai ser o abençoado. Doutor, isso foi um negócio muito interessante, e aí eu até acredito que vocês sejam mais novos, vamos considerar que dessa nova geração, e assim, Thiago? É mais novo, sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, o que o senhor fala para essa nova geração a respeito de concurso? Porque o senhor acabou de falar, por exemplo, a gente aguardava que passasse 100, passou 44. O concurso de cartório também a gente aguardasse que preenchesse praticamente uma quantidade significativa. Então quer dizer que o candidato, isso aqui é uma coisa interessante para vocês, o candidato ele só concorre com ele mesmo. Então nesse último concurso de cartório, quem sobreviveu pegou serventia. Quem sobreviveu foi aprovado e ficou serventia as vagas. E o da magistratura, né, pelo que o senhor falou e pelo que eu já andei pesquisando sobre magistratura também caminha desse mesmo sentido. O que o senhor fala assim para essa nova geração, eu me considero dentro dela nesse sentido? Perfeito. Bom, nós temos que entender que a evolução que aconteceu, da época, por exemplo, que eu fiz o concurso, que foi de 88, nós entramos em 89, nós fomos, se eu não me engano, acho que 600 candidatos e passamos 13. Quer dizer, hoje tem 600 candidatos por vaga. Né? Hoje o concurso para magistratura, se tiver 13 mil inscritos, passar 44. O de cartório também não é diferente. Não é diferente nem um pouco. Porque as pessoas, muitas vezes, querem se aventurar. Acham que esse excesso de candidatos, acham que é simples, que é chegar ali e fazer. Olha, tem pessoas que estão estudando 10 horas por dia, 12 horas por dia, há vários anos seguidos. Né? E me preocupa só o fato de que, às vezes, a forma como são conduzidos esses concursos podem levar a que aqueles que quase se tornaram os autômatos, que conseguem estudar 10 horas por dia, passar de qualquer forma. Sem que a gente consiga, na banca, verificar o que aquela pessoa vai fazer, ou com o cargo que ela vai assumir, ou com a delegação que ela vai receber. Né? Porque é muito importante, e a gente sempre tenta fazer isso aqui, ver que visão que a pessoa tem do cargo que ela vai assumir. Né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos aqui uma vez, num concurso de magistratura, não nesse último, mas um para trás, um candidato que veio do Rio de Janeiro. Aí, uma pergunta que foi feita para ele, na prova oral, tinha vindo bem nas demais, perguntou o que vai mudar na vida do senhor ser juiz aqui em Goiás, se o senhor for lá para São Domingos, por exemplo. Ele parou, pensou e respondeu assim, a academia que eu malho é o que vai mudar na minha vida. Ele não passou no concurso, mas ali deu para a gente ver o que aquele cidadão queria com aquele cargo, né? Ele não pensou da carga que vai ter nos ombros dele. Né? E a gente precisa de estar preparado para enfrentar a realidade. Muitas vezes o exercício da função é muito mais grave do que ser admitido nela. Né? E assim é com a vida do notário, do registrador também, não tem dúvida. Você vai ter que ir para um lugar distante, você vai ter que enfrentar toda uma comunidade, você vai ter diversas atribuições, vai ter uma corregedoria fungando no seu cangote ali o tempo inteiro, preocupado com você, te cobrando resultados, né? E é assim que a coisa funciona. Mas o que eu recomendo para as pessoas pense direito o que você quer na sua vida. Não vá por embalo. Não pense que ali é uma mina de ouro, que ali minha vida vai mudar, e que eu vou ser muito feliz naquilo ali só por estar lá.
porque não existe almoço de graça. Se tem uma remuneração razoável numa magistratura ou num cartório, se tem possibilidade de você desenvolver projetos com isso, há uma grande carga de responsabilidade que vai sopesar sobre aquele que exerce uma função como essa, né? E se você realmente quiser isso, estude e estude muito, porque a concorrência hoje é uma coisa absurda. Para que nós tenhamos uma ideia, o Brasil é o país no mundo que tem mais curso de direito. Aliás, metade dos cursos de direito do mundo são no Brasil. A outra metade está espalhada em China, Estados Unidos, França, nas demais nações. Nós temos hoje metade, 50% dos cursos de direito do mundo estão aqui. São mais de 1.100 cursos que nós temos no Brasil. E formando profissionais, formando, que precisam do lugar para trabalhar. A advocacia comporta todo mundo? Às vezes nem tanto, né? Vão partir com concurso público. E aí, se não tiver efetivamente preparado, não vai conseguir. Se a gente pudesse dar conselho, eu iria lá no aluno que está entrando no segundo grau e falaria para ele: meu filho, estuda, você está com tudo na mão aqui agora, estuda a partir de agora. Você vai sair da faculdade sem necessidade de fazer cursinho para passar na OAB, você vai sair já sabendo o que você quer, e aí você vai estudar especificamente o que você quer para alcançar a carreira que você admite, né? E me preocupa nesse processo todo a inteligência artificial que está vindo por aí, né? Vamos ver o que isso vai representar de ganho e de perda para a comunidade. Pela primeira vez na história, nós temos uma geração mais nova que não tem a mesma inteligência e capacidade que a geração mais velha. Na história sempre foi assim: a geração mais nova supera a geração mais velha em inteligência e capacidade. E hoje não. Porque depois que inventaram a roda, ninguém mais quer carregar peso. Se eu acho alguém para fazer por mim, eu vou deixar que ele faça por mim, né? E aí nós estamos permitindo nos substituir por uma inteligência artificial que nada mais é que programada por alguém, né? Então poucos vão ter a oportunidade de se destacar demais na nossa sociedade. E muitos vão ficar nessa situação aí, né? De estar como está a nossa juventude hoje, infelizmente, que nos preocupa demais. E até aproveitar, o senhor já até adiantou um pouco, mas eu ia até abordar um pouco isso, que o senhor também tem mestrado no exterior, né, em direito do consumidor. Deixar de falar nisso, eu é grande expositor do direito do consumidor, tem um curso semanal, não é? Desembargador sobre direito do consumidor. Também é vice-presidente nacional do Brasilcom. E eu ia fazer uma abordagem sobre isso, né? Como que a inteligência artificial, como que o direito do consumidor hoje, o senhor enxerga essa questão para a sociedade atual, para a nossa realidade e para a futura geração, que realmente é algo para a gente refletir nos nossos dias de hoje e pensar na nossa futura geração realmente, né? Perfeito. Bom, a minha paixão por direito do consumidor é talvez muito mais por uma questão de princípios do que da própria lei. Nós temos uma lei fantasticamente boa, poucos artigos, mas que resolve o nosso problema, né? Eu tive a oportunidade de estudar a legislação de outras nações e tem países que tem um código de 800 artigos, 900 artigos, é quase um código civil. O nosso tem 120 e poucos artigos, agora é crescido por alguns da lei de superendividamento, mas que resolve o nosso problema com simplicidade, né? O legislador brasileiro foi tranquilo de procurar as melhores experiências do mundo, não inventou nada e transformou aquilo num tempero brasileiro. E o que me encanta no direito do consumidor é que a possibilidade que nós temos de equiparar pessoas. A possibilidade que nós temos do pequeno reagir perante o forte, de não permitir que o mais forte massacre o menor, né? Isso é que me encanta no direito do consumidor. E que nós temos que tomar muito cuidado para não deixar que essas conquistas que foram conseguidas a duras penas de todos nós que somos consumidores possam ser suplantadas pelos interesses econômicos, né? A gente sabe que o que depende de uma alteração legislativa, nem sempre o que é melhor para o povo é objeto de lei. Muitas vezes o que é de interesse da classe econômica mais abastada tem mais facilidade de ser aprovado. É normal que isso aconteça. Mas por isso nós temos que ter essas trincheiras de resistência. E na verdade, tem tanta gente que despreza o direito do consumidor e esquece que é consumidor. Hoje cedo para cá, nós já cometemos 300 atos de consumo, no mínimo. Nós dormimos no colchão da Prodel, com uma coberta da Artex, aí acordamos, calçamos a chinela havaiana, fomos lá com a água da Saniago, lavamos o rosto com o sabonete
sei lá, Dove, e escovamos os dentes com a pasta de dente Collins ou escova Oral-B, com a energia da Cell, só para sair do quarto nós já fizemos mais de 50 atos de consumo tranquilo. E todos nós somos consumidores, todos nós estamos nessa vala. E estudar isso é algo que eu amo, assim, tenho verdadeira paixão por isso. Fiz um curso verdadeiramente em Portugal, né, sobre direito do consumo, né, na Universidade de Coimbra, e depois meu mestrado é na Espanha, na Universidade de Girona, aí sobre responsabilidade civil, mas também voltada para o direito do consumidor, e que são fenômenos mundiais que nós temos que hoje tentar enfrentar, assimilar, para que a gente possa cumprir a nossa Constituição, de ter uma sociedade fraterna, igualitária e justa. Se nós conseguirmos isso assim, que o pobre seja pobre, que o rico seja rico, mas que um respeite o outro, que os dois possam sobreviver, e sobreviver com dignidade, porque todos nós somos brasileiros. Né? É isso aí. E desembargador, aonde o senhor teve esse contato com o direito do consumidor? Que eu gosto muito de direito do consumidor, teve uma época assim que minha esposa até pegava no pé, né? Não, onde o Gabriel vai, tem alguma coisa sobre direito do consumidor. Eu tive contato com direito do consumidor, eu fui estudar uma época para concurso de bancos, né? E aí lá a gente estuda muito direito do consumidor. Então ali foi um momento que eu tive o maior contato ali com o direito do consumidor. Então, queria saber do senhor, onde o senhor teve esse contato assim que brilhou os olhos? Você sabe que na verdade, é um processo que comigo foi reverso. Eu comecei a estudar e aprofundar no direito do consumidor já na vida acadêmica como professor. Eu era professor de direito civil e de direito processual civil. E lá na Evangélica, o Tiago formou lá, como eu também formei, vai se lembrar que tinha época que algum professor tinha algum problema, eles tinham que substituir aquele professor. E me chamaram para essa cadeira de direito do consumidor. E eu, como já era professor de direito civil, eu tive mais facilidade, principalmente responsabilidade civil, obrigações e contratos, né? Tem muita coisa semelhante. E quando eu fui estudando e aprofundando mais um pouco naquele código tão pequenininho, mas com tantas coisas renovadoras, aquilo foi fazendo com que eu gostasse muito da matéria. E eu era professor disso há um ano e qualquer coisa, e participei do primeiro congresso do Brasil Com, que eu participei, já se foram mais de 20 nesse meio todo, que foi no Rio de Janeiro, se não me engano. E ali eu tive a oportunidade de ter contato com os grandes nomes do direito do consumidor do Brasil, que são pessoas extraordinariamente fantásticas. Esse Brasil Com é como se fosse uma família para nós que participamos do Brasil Com. E os grandes autores são as pessoas mais simples, por mais que possa parecer estranho. Né? Então ali a gente tem a oportunidade de trocar ideias, de verificar as inovações, verificar o que é possível, como a jurisprudência está caminhando, e acabou que eu consegui aliar isso com a minha vida profissional. Né? Eu sempre fui o meio do contra, no meio dos magistrados. Né? O juiz brasileiro não gosta muito de direito do consumidor, e aqui no tribunal mais ainda. Né? E quando eu estava lá na 5ª Câmara Civil, lá é considerado como a Câmara dos Consumidores, eu brigava demais contra os consumidores. E depois da minha saída da cidade, parece que é a Câmara de Gás dos Consumidores. Mas a gente tem que tentar aliar, né, o mais importante da vida é esse, você ter uma vivência acadêmica, mas alinhar essa vivência acadêmica com a sua vida profissional, com a sua vida do dia a dia, que aí as coisas funcionam melhor. Né? Me parece que assim, esse é o caminho. A gente já caminhando aqui para o final, doutor, gostaria de só deixar uma palavra, e qual é o legado que o senhor quer deixar assim, para essa geração. O senhor mesmo disse que hoje a gente está num momento muito difícil, muito delicado da sociedade, muito polarizada, e uma classe tão importante como a magistratura, acredito que acho que todas as classes hoje sofrendo alguns ataques, e classes tão importantes como a magistratura, que realmente garante o direito das pessoas, que o juiz que está ali tem uma responsabilidade de buscar fazer a justiça com o máximo de responsabilidade possível e carregar isso nos ombros, às vezes, sozinho, como o senhor muito bem disse aí, dos magistrados, que estão de primeiro grau, de segunda instância, que sempre faz esse trabalho. E eu gostaria de saber, assim, do senhor, qual que é o legado, o que o desembargador Marcos, como
ser humano, no final da vida dele, ele quer ser lembrado, o legado que o senhor quer deixar aí? Tá certo. Não, eu penso assim que o legado que eu vou deixar para os meus filhos, por exemplo, vai ser, se Deus assim me permitir, uma história de honestidade que eles não vão ter como fazer coisa errada sem lembrar que o pai existia. Se por acaso meus filhos saírem como pessoas honestas, pessoas capazes de não dar prejuízo para os outros, de viver pelo que ganha, de serem honestos, de serem leais, eu terei minha vida toda válida. Para o direito, o legado que eu pretendo deixar da história de alguém que eu me sinto sinceramente um operário da justiça. Nunca me achei um baluarte de nada, nunca me achei responsável por algo que fosse positivo e me sinto de fato um operário da justiça. E eu penso que o melhor legado que nós podemos deixar é aquele assim, de nunca deixar se abater, de erguer a cabeça, de fazer a coisa certa, tendo certeza que a coisa é certa, fazê-la e enfrentar todas as situações. Eu tenho certeza absoluta que essa crise momentânea do judiciário vai ser superada e vai ser superada por aqueles que tiverem coragem de ficar na magistratura e de enfrentar essas situações e de abrir os olhos da população que o judiciário funciona. E que se não fosse o judiciário, não teria vaga em UTI para aquele que está doente de madrugada, não teria remédio de alto custo fornecido pelo Estado, não teria solução para o seu problema com o seu vizinho de fazenda, não teria o despejo daquele que deixou de pagar os aluguéis, que muitas vezes são o sustento de quem está, de uma forma ou de outra, alugando aquele imóvel, não teria os direitos trabalhistas respeitados. Nós não teríamos nada disso, e essa justiça está funcionando. Nós temos que mostrar para pessoas que a justiça está funcionando dessa forma. E só faremos isso se nós tivermos a coragem de enfrentar e não abaixar a cabeça jamais. Nós não temos por que abaixar a cabeça. E em relação aos notários e registradores, eu queria também aqui, já caminhando para o final, deixar uma mensagem de aplauso, deixar uma mensagem de aplauso pela organização, por tudo que vocês têm feito, por tudo que vocês são capazes de fazer, pela pronta participação nas iniciativas que o Poder Judiciário tem para levar serviços às pessoas e cuidar dos mais necessitados, e por essa parceria que nunca foi negada, pelo contrário, até muitas vezes é oferecida para nós e que nós muitas vezes subutilizamos a parceria que é possível com os notários e com os registradores. Então, a palavra que eu tenho para o nosso público aqui, da Arpen e quem mais puder assistir esse podcast, é uma palavra de agradecimento. Muito obrigado a todos os notários e registradores pela parceria que vocês desenvolvem conosco e, da minha parte, podem contar sempre com o Poder Judiciário. É isso aí. As palavras de agradecimento aí do nosso colega. Desembargador, em nome da Arpen também, queríamos realmente agradecer. Eu notei que duas falas do senhor, tanto do assédio moral quanto do consumidor, o senhor usou a mesma palavra, que nas relações nós temos que ter o respeito, tem que ter a equiparação, tanto da empresa quanto do consumidor, quanto do magistrado, quanto do servidor, e eu noto essa característica nas suas palavras aí e no seu legado que o senhor está deixando para nós aqui. Foi uma honra ter esses momentos aqui com o desembargador e dizer que é uma satisfação, né? Para nós, a Arpen, a palavra que foi do Congresso é gratidão em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu ia usar a mesma palavra, né? A palavra do nosso Congresso é gratidão, né, desembargador Marcos? Agradecer ao senhor também, né? Ter até inicialmente feito a lembrança de ter sido aluno do senhor, né? Aprendi muito, é bom revê-lo novamente depois de tanto tempo e ver tudo isso aí que também já me inspirou, né? Ter ouvido o senhor há muito tempo essa história de vida, esses princípios que me inspirou muito ao longo dos anos e hoje ter novamente renovado toda essa questão da gente ter essa igualdade, ter o olhar para o próximo, ter o respeito. Eu acho que isso a gente tem que levar realmente para a vida como um legado, levar para a nossa associação, para nossas cidades, né, para os nossos associados. Como o senhor também disse várias vezes, aí, nós estamos em várias localidades e nós temos vários desafios. E a gente não está ali só atrás do balcão numa posição de superioridade, como o senhor também disse. A gente tem que olhar com igualdade ali para todo mundo que a gente está atendendo,
ter respeito, ter igualdade, ter empatia. Então, foi bom essas palavras para a gente também internalizar isso cada vez mais e levar esses princípios consolidados e poder cada vez mais prestar um bom serviço para a nossa população. Muito obrigado mesmo, desembargador. Sempre bom. As palavras de gratidão também, doutor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Dizer que também eu me considero improvável, nunca imaginei estar ocupando uma função tão relevante. Quando veio o concurso, alguém me perguntou, e aí, eu estava interino em Volândia à época, no tabelionato de notas, alguém me perguntou, e aí, para onde você quer ir? Eu falei, rapaz, se sobrar a Campolândia para me instalar, eu vou instalar lá na Campolândia. Se no concurso sobrar a Campolândia. Então, hoje eu estou ali em Jaraguá e direto alguém me pergunta, e aí, você está gostando de Jaraguá? Eu falei, rapaz, na Ivolândia eu tinha, por sinal, muito bom, né? Mas comia o sanduíche, só tinha o sanduíche que a gente falava o podrão ali do Robertinho e do Eto. Eu falei, não, eu cheguei aqui nessa cidade, tem Magalu, tem jantinha, tem pizzaria. Não, eu tô abençoado. Então, quero agradecer a Deus por isso. Por essa oportunidade que Ele sempre nos dá e agradecer por ser esse ser humano maravilhoso que é. Eu disse a alguém que a gente ia gravar um podcast com o desembargador Marcos, aí a pessoa falou assim, o Marcão. Ou seja, esse selo que o senhor tem de ser um ser humano tão maravilhoso, e eu lembro que a época do concurso, o tanto que o senhor foi gentil em todas as etapas, e aí após buscando mais informações a gente vê que isso é do cotidiano do senhor, de ser essa pessoa gentil. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor e dizer que o senhor sempre vai estar nas minhas orações, eu acredito na oração dos meus colegas, porque a posição de autoridade que o senhor ocupa, o que a gente pode fazer é orar pelo senhor para que Deus te dê saúde, te dê mais sabedoria. Amém. Muito obrigado. Quero deixar aberto se o senhor quiser usar a palavra para... Também só tenho que agradecer a Deus por permitir, que nosso Estado receba jovens notários e registradores como os que estão aqui, como muitos outros colegas de vocês, que não têm só essa visão de exercer essa função, mas que tem essa visão social, que tem essa empatia social, que está pronta sempre a estender parcerias, a sempre servir a população, e pedir a Deus que abençoe ricamente a todos vocês, não só os que estão aqui, mas todos os que são afiliados à ARPEM, todos os notários, todos os registradores, como todos os magistrados e todos os integrantes do Poder Judiciário, para que nós possamos servir a Deus servindo a nossa população, né? Que nós tenhamos essa capacidade, que tenhamos esse reconhecimento de sempre estarmos juntos, sempre de mãos dadas, numa parceria que faça o melhor para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, nós finalizamos o segundo episódio do podcast do Vozes do Registro Civil pela ARPEM.